Menino, não leia a Bíblia, você vai ficar doido. Você já deve ter escutado essa frase alguma vez na sua vida. Pois é, ler a Bíblia deixa realmente as pessoas doidas? Vamos descobrir na aula de hoje profetas maiores e profetas menores. Eu acho que os maiores deveriam ter quase 3 metros de altura e os menores, como eu, 1,65 m, talvez menos. Será que é isso? Não sei. Por que os profetas são divididos em maiores e menores? Agora, essa é para você que já sabe. Por que o profeta Daniel é considerado o profeta maior, se ele tem apenas 12 capítulos? Em contrapartida, Oséias e Zacarias têm 14 capítulos. Ih, rapaz. Esta é para você pensar. Hoje, na aula, vamos aprender sobre as palavras Kikvam, Mikveh e Bitar. Venha aprender quais são os significados dessas palavras e a sua raiz etimológica no hebraico. Qual é o profeta literário mais velho da Bíblia? Venha comigo aprender na aula de hoje. Pegue a sua caneta e o seu papel e não saia daí. Eu volto em instantes. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Enéas Alcântara. Que bom ter você aqui mais uma vez para nós irmos direto ao ponto. Vamos aqui usar os títulos e subtítulos da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que desta vez é a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Como é o nome do nosso canal, vamos direto ao ponto. Pegue caneta e papel, você vai precisar para anotar vários conhecimentos novos que estaremos trazendo no dia de hoje para você. Vamos lá, antes de nós iniciarmos, eu gostaria somente de deixar um abraço aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, nosso canal Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto. Meu abraço ao pastor Jair Santos, lá do Rio de Janeiro, a missionária Ana Paula. Meu abraço aqui do fundo do meu coração, obrigado por nos acompanhar. E também um abraço a toda a igreja, a Assembleia de Deus, Família de Cristo, aí no Rio de Janeiro. Quero também deixar aqui o meu abraço ao meu coordenador da 2ª Região Eclesiástica da CIEADEP, pastor Gilson Schinnerman, que também é o presidente da Assembleia de Deus ali na cidade de 4 Barras. Meu abraço, pastor, muito obrigado. Ele nos abriu espaço para estarmos aí apresentando o projeto do nosso canal na reunião da 2ª Região Eclesiástica, onde estavam diversos pastores e, pela misericórdia, eu sirvo ao Senhor ali e a essa região como secretário ad hoc. Abraço, pastor Gilson, toda a igreja de 4 Barras e também a todos os pastores da 2ª Região Eclesiástica da CIADEP. O meu abraço aqui do fundo do meu coração. Toda a CIADEP, abraço aqui do evangelista Enéas Alcântara. Vamos lá! A lição de hoje é: as profecias despertam e trazem esperança. Na chamada, eu já trouxe à luz uma frase que você já deve ter ouvido na sua vida. Não leia a Bíblia, porque se ler a Bíblia você fica doido. Principalmente se for o livro de Apocalipse, é um terror. Pois bem, vamos lá, eu trouxe essa frase porque o texto áureo desta lição vai tratar do versículo de Apocalipse capítulo 1 e versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. Quando você vai ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve para Timóteo: persiste em ler. Em Joel capítulo 1, versículo 3, que está na leitura bíblica em classe dessa lição, vai falar: fazei isto. Na Bíblia King James diga: dizei isto aos vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos deles a outra geração. Perceba que os textos que até aqui foram lidos
estão relatando que eu e você devemos nos dedicar na leitura da Bíblia Sagrada. Por que não dizer de 2 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Logo, a frase "não leia a Bíblia que você vai ficar doido" veio do inferno, veio do diabo, para fazer eu e você pararmos de ler a Bíblia Sagrada. Se não percebam, vamos ao Salmo 1, versículo também de número 1 e o versículo 2. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, leia a Bíblia Sagrada. Essa é a frase-chave do texto áureo desta lição e pode ser a introdução aí da sua aula. Já na verdade prática, vai dizer que as profecias, elas servem para trazer ao povo esperança e confiança. Guardem essas duas palavrinhas. Se você está estudando, circule aí na lição: esperança e confiança. Qual é o significado da palavra esperança? Sentimento de quem vê como possível aquilo que ele deseja. Confiança em coisa boa, isto é, esperança. Daí vem as palavras do salmista e de Jeremias: Senhor, tu és a minha esperança. Na Bíblia nós vamos ter duas palavras para esperança. A primeira é tikvan e a segunda mikve. Tikvan, ela aparece 34 vezes na Bíblia hebraica, na Tanakh. E você vai ver ela traduzida por esperança 23 vezes, por expectativa 7 vezes, por corda ou linha 2 vezes e como resultado 1 vez. A palavra mikve, esperança, vai aparecer na Tanakh 12 vezes. 4 vezes como um fio de linho, 4 vezes como esperança, 1 vez como ajuntamento ou reunião de coisas, 1 vez como lagoa, 1 vez como abundância e 1 vez como permanência. A raiz etimológica da palavra mikve é kavar. Kavar no hebraico significa tecer ou torcer para formar um cordão ou uma corda. A saber, esse fio de mikve, de tikvan, ele era um fio praticamente invisível aos olhos. Todavia, quando o trabalhador começava a torcer, daí vem, a etimologia kavar, quando ele começava a torcer essas linhas, quase que invisível, essas linhas formavam uma corda, um cordão. Daí vem a palavra esperança. Você não vê, mas confia que se cavar, se tecer, você vai alcançar uma bela corda e você tem essa esperança, mesmo que o fio de mikve ou de tikvar seja invisível. Isto é esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que ele deseja. Figurativamente, a palavra esperança significa esperar ou aguardar ansiosamente. Já a palavra confiança no hebraico, ela é bitar ou betar. Essa palavra é a palavra usada pelo salmista do Salmo 37, verso 3, quando ele diz: confia no Senhor, bitar no Senhor. E confiar aqui seria o mesmo que segurança, solidez, firmeza, viver em paz, viver despreocupado, bem-estar. Este é o significado da palavra hebraica betar.
Ela vem de uma raiz etimológica, betarrona, e betarrona vem de uma raiz etimológica que nos alude a uma guarita onde fica um segurança. Imagine a entrada de um prédio, a guarita, um segurança ali dentro. Todos que entram por ali têm que passar pelo segurança, e o segurança ali é o Senhor. Daí vem betarrona. Confia, é isso que o salmista estava dizendo. Confia, viva em bem-estar, viva despreocupado, viva em segurança, porque tem um betarrona, um guarda cuidando de você. Confia nele. Direto ao ponto agora na lição, nós iremos hoje falar sobre profeta maiores, profeta menores e sobre o livro de Apocalipse. O primeiro título então da lição é os profetas maiores. Aqui o comentarista vai dar uma abertura falando sobre os profetas e as suas profecias. Percebam, e aqui eu gostaria de ler com vocês um texto da Bíblia que fica em 1 Samuel, capítulo 9 e versículo também de número 9. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: vem e vamos ao vidente, pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Profeta aqui em hebraico é Nambi, e vidente aqui é Roe. Nambi, profeta, aqui não é aquele que prediz o futuro, mas sim um porta-voz, aquele que leva a palavra de Deus aos homens, ou seja, aquele que declara a mensagem de Deus conforme é desejo do Senhor. A palavra hebraica Nambi, porta-voz, profeta, aparece na Tanakh 316 vezes. Vamos lá, agora falar dos profetas maiores. Na chamada, eu brinquei aí com essa questão. Todavia, alguém acha que os profetas maiores eram por ser mais importantes, mais especiais, ou quem sabe maior em altura e os menores mais baixos, ou menos importantes. Mas obviamente que não. As importâncias aqui não é o fato em questão, até porque todos falaram e proclamaram a mensagem da vontade de Deus, e a vontade de Deus em igual tem a mesma importância. Então, por que profetas maiores e por que profetas menores? Vamos lá. Profeta maior, obviamente, porque ele escreveu mais profecias, as suas profecias foram maiores do que as outras profecias. Daí vem a questão de Daniel, que tem 12 capítulos, enquanto que Oséias e Zacarias têm 14 capítulos. E agora, por que Daniel é profeta maior e Oséias e Zacarias é profeta menor? É que embora Oséias tenha 14 capítulos, ele possui somente 197 versículos, enquanto Zacarias, também com 14 capítulos, possui apenas 211 versículos. Já Daniel, que tem 12 capítulos, ele tem 357 versículos, ou seja, o texto literário de Daniel é quase o dobro, tanto de Oséias como também de Zacarias, certo? Esclarecida esta questão, vamos falar do profeta maior Isaías. Isaías profetizou por 40 anos, durante o reinado de 5 reis, de Uzias ao rei Manassés. O livro do profeta Isaías é considerado por muitos teólogos como uma mini Bíblia, por ele conter 66 capítulos. A tradição judaica diz que o profeta Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Isaías é o profeta que profetiza que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele vai falar aqui do nascimento do Messias, do menino Jesus. E aqui ele dá os 4 nomes, e não 5 como muitos pensam, os 4 nomes compostos do nosso menino Jesus. Primeiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Já o profeta Jeremias, considerado como profeta das lamentações ou profeta chorão, ele vem 100 anos depois de Isaías. Eram seus contemporâneos os profetas Abacuque, Sofonias e Ezequiel. Jeremias tinha 20 anos quando começou a profetizar. É ele quem prediz o cativeiro, e Jeremias tinha um fiel escudeiro, um secretário chamado Baruque, que o ajudou inclusive a escrever parte do livro. É o profeta Jeremias o autor também do livro Lamentações de Jeremias, Ecan no hebraico, que significa como, exatamente, Ecan, Lamentações, como. No livro das Lamentações, Jeremias, ele dá o texto que é mais conhecido desse livro, Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Aqui há uma questão teológica. Não é a palavra de Deus que é nova a cada manhã, e sim as misericórdias do Senhor, que novas são a cada manhã. Temos depois os profetas Ezequiel e Daniel. O profeta Ezequiel, ele começa a profetizar com 30 anos de idade. E no livro de Ezequiel, você vai encontrar mais de 90 vezes o próprio Senhor dizendo a respeito de Ezequiel, filho do homem. No capítulo 2, você vai ver no versículo 1, ele dizendo, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Há uma curiosidade interessante aqui. Você já imaginou se o Senhor dissesse para você, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo? De pronto, certamente ficaríamos de pé. Todavia, a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, que Ezequiel não consegue ficar de pé. Ele mesmo vai relatar e dizer, então o Espírito do Senhor entrou em mim e me colocou de pé. Sabe o que é isso? Tem uma palavra de Deus para você. Se você não está conseguindo se colocar de pé, saiba, Deus em sua infinita misericórdia enviará o Espírito Santo. Ele entrará em você e te colocará de pé. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nessas palavras. Espero que a tua sala de aula também seja impactada com essa mensagem de Ezequiel. Na Bíblia, também Ezequiel vai relatar mais de 65 vezes a frase, então saberão que eu sou o Senhor. Deus querendo se revelar ao povo de todas as formas, através do profeta Ezequiel. Ezequiel profetizou por 22 anos e foram seus contemporâneos Jeremias e Daniel. Já o profeta Daniel vai para a Babilônia com 18 anos de idade, junto com ele também seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que lá na Babilônia têm seus nomes trocados. Daniel por Beltesazar, Ananias por Sadraque, Misael por Mesaque e Azarias por Abednego. Algo interessante aqui é que eu estou falando aqui os profetas contemporâneos um do outro, mas aqui em Daniel você encontra não um profeta, mas um sábio filósofo muito conhecido chinês que era contemporâneo de Daniel. O nome dele, Confúcio. Sim, Confúcio era contemporâneo de Daniel, um dos sábios da época. E a sabedoria de Confúcio, ela é propagada até nos dias de hoje. Todavia, a Bíblia vai dizer que não havia no reino alguém mais sábio do que Daniel, ou seja, Confúcio não se iguala em sabedoria ao profeta Daniel. Você vai ter em Daniel o apocalipse do Antigo Testamento, porque Daniel vai relatar as histórias dos fins dos tempos, inclusive profetizando algo que é tremendo e muito atual nos últimos tempos. A ciência se multiplicaria. Palavras do profeta Daniel.
Agora, o segundo título que o comentarista pastor Douglas Batista coloca na lição é os profetas menores. E ele os divide aqui entre os profetas do Reino do Norte, os profetas pré-exílio, os profetas pós-exílio, e ele coloca uma frase, os demais profetas. Eu, porém, gostaria de seguir uma lógica aqui para trazer aos irmãos os profetas que estavam no Reino do Norte. Por quê? Aqui o comentarista coloca como profetas do Reino do Norte apenas dois, Amós e Oséias. Todavia, Jonas também era do Reino do Norte. Houve um erro aqui na lição? Não. É que o comentarista, ele coloca os dois profetas que profetizaram para o Reino do Norte. E aí sim, são eles Amós e Oséias. Jonas, ele estava no Reino do Norte, todavia, ele profetiza para Nínive, a capital dos assírios. Então, que ficamos bem entendido, temos três profetas no Reino do Norte, Amós, Oséias e Jonas. Somente dois profetizaram no Reino do Norte, e é por isso que na lição eles aparecem aqui nesse subtítulo, os profetas do Reino do Norte. Algo interessante também sobre o profeta Amós, o que estamos falando agora, é que ele era de Judá. Ele também diz que ele não era profeta, ou seja, ele não era um estudioso de profecia, ele não era um filho de profeta, ele simplesmente era um plantador de sicômoro, um boieiro. Mas agora o Senhor o tira de trás do gado, pega ele lá em Judá, traz ele para profetizar no Reino do Norte. Oséias, por sua vez, considerado o maior profeta da sua época, ele vai profetizar por 25 anos, é o seu ministério, e ele passa por 6 reinados, e dos 6 reis que passam dos 25 anos de ministério de profeta Oséias, 4 deles foram assassinados. Aqui eu aproveito para falar também do profeta Jonas, que, embora não tenha profetizado para o Reino do Norte, ele era de Samaria, é enviado para Nínive, a capital dos assírios, para pregar a palavra. Jonas é contemporâneo do profeta Eliseu, e é possível que tenha sido Jonas um dos filhos dos profetas da época do profeta Eliseu. Outra curiosidade aqui é que a tradição, ela vai dizer que os assírios tinham como deus Dagon, um deus que era metade homem, metade peixe. Acreditavam os assírios que esse deus Dagon saiu do mar, veio para Nínive, formou a cidade, e tudo que saísse de Dagon os acreditavam. Daí a ideia de que os ninivitas viram Jonas sair do mar quando veio trazer a palavra do Senhor. A tradição diz isso, embora a gente tenha aí vários teólogos que discutem essa visão como algo concreto, da forma que os assírios tivessem visto Jonas sair do mar, por isso que acreditaram em Jonas. Eu prefiro acreditar que acreditaram em Jonas, porque a mensagem de Jonas não era dele e sim do Senhor. Ele era simplesmente um nabi, um profeta, um porta-voz das mensagens do céu. Vamos recapitular aqui para poder seguir adiante. Profetas maiores, todos eles eram de Judá. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 4 profetas eram chamados de profetas maiores. Quem os dividiu assim? O sábio Santo Agostinho. Foi ele quem dividiu os profetas em maiores e menores. São 4 profetas, porém 5 livros, porque temos aí o livro de Lamentações de Jeremias, que foi escrito pelo profeta Jeremias. Entramos agora nos profetas menores, o Dodecaprópiton, chamado assim pela Septuaginta, ou 12 profetas. Deles, 3 eram do Reino do Norte, Amós e Oséias, que profetizaram para o Reino do Norte, e também Jonas, que era do Reino do Norte, mas profetizou para Nínive, a capital dos assírios. Então, temos 9 profetas, dos profetas menores, que profetizaram no Reino do Sul. Junto a eles também estão os 4 profetas maiores.
Mas vamos entrar então nos profetas do Reino do Sul, que o comentarista pastor Douglas Batista os divide em pré-exílio e pós-exílio. A saber, os pré-exílios são 4: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. O profeta Joel foi quem profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa mensagem Pedro usou quando pregou lá após a crucificação de Jesus. Foi Joel quem no capítulo 2, versículo 32, pregou ao povo dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abacuque, por sua vez, vai reclamar da violência entre o povo. E no capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 1 que ele escreve em forma de sigianote. Sigianote aqui é forma de canto. Ele canta um hino ao Senhor, um hino muito lindo e que as nossas igrejas, inclusive, cantam por aí. No final do hino, ainda que a figueira não floresça, e aí vai, coisa mais linda, profecia do profeta Abacuque. Sofonias vai trazer à luz o dia do Senhor. Ele prega contra os príncipes, todavia dá o livramento, porque as profecias sempre trazem esperança, além de despertar o povo. Já após exílio, nós temos o profeta Ageu. Sim, é Ageu, o profeta literário mais velho da Bíblia Sagrada, ou seja, dos profetas que escreveram as suas profecias. É Ageu o mais experiente, o mais velho profeta literário da Bíblia Sagrada. É Ageu o profeta que, junto com Zorobabel, vai animar o povo a construir um templo do Senhor, e para não deixar o povo triste, pensando na glória que era o templo de Salomão, ele profetiza: não se preocupe, se no templo de Salomão as pessoas não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus, imagine vocês a glória desta segunda casa, disse Ageu, será maior do que a primeira. E você não pode perder esta esperança de viver de glória em glória. Ageu, o profeta, já nos despertou para nos trazer esta esperança. Zacarias é o profeta que também anima Zorobabel a concluir o templo, e o interessante é que Zacarias ele profetiza a vinda do Messias, e ele fala também a respeito do dia do Senhor, um dia que não será nem dia e nem noite, só Deus mesmo para nos explicar como é, um dia que não tem dia e nem noite, porque ele será a nossa luz. Saiba que o arrebatamento da igreja está muito perto, e essa profecia de Zacarias em breve se cumprirá nas nossas vidas. Temos também o profeta Malaquias como profeta pós-exílio, e Malaquias é o profeta que profetiza o desleixo dos sacerdotes e conclama os homens a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Muitos pensam que, baseado em Malaquias, pode fazer prova com Deus logo em seguida que deu o seu dízimo. Não, meu querido, a Bíblia é bem clara em dizer: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, se eu não derramar uma bênção tal que dela venha dizer: tenho mais abastança. Então você faz prova com Deus após dizimar, se o Senhor não te abençoar, ok? Na classificação aqui dos demais profetas, o comentarista coloca Jonas, Naum e Obadias. Jonas, já falamos a respeito dele. Naum é aquele que profetizou para Nínive, a destruição agora sim de Nínive. Os ninivitas, os assírios, eram tão cruéis que quando iam para as guerras, eles matavam os seus oponentes, empilhavam como se estivessem empilhando madeira e tacavam fogo. E Nínive veio a receber uma palavra de Naum, da profecia do Senhor, de que ela seria destruída como foi. Obadias ele vem pregar para os edomitas, e os edomitas tinham um costume, como tinham os nossos antepassados. Os nossos antepassados escondiam dinheiro debaixo do colchão. Os edomitas não, eles escondiam nas montanhas vermelhas. E Obadias começa a profetizar: vocês estão escondendo os seus dinheiros como águias nas montanhas, mas com um dia só o ladrão virá e roubará e tirar toda a sua glória. Profecia
curta de Obadias, mas direta para os edomitas. Esses foram os profetas maiores e menores. Vamos agora ao livro de Apocalipse, terceiro subtítulo da lição. Vai tratar do autor, João, do propósito, mostrar as coisas que iam acontecer e o destinatário, as 7 igrejas da Ásia. O livro de Apocalipse, ao invés de ser a mensagem amedrontadora que muitos querem passar, pelo contrário, é uma mensagem de esperança. Quando Deus encontra João e vai anunciar a ele as suas palavras, Deus diz a João: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão acontecer. As coisas que João tinha visto eram as coisas do passado, as coisas que são eram as coisas do presente, e as coisas que hão de acontecer são as coisas do futuro. Deus usa o passado, o presente e o futuro para trazer esperança através de João. É por isso que no final do livro de Apocalipse, João conclama a igreja a dizer: ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, esta foi a aula de hoje e este é o canal Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto.